Bom, aqui nós estamos com o sistema aberto no Delphi, né? Veja que aquela calculadora que eu chamei na opção F5 é um componente do Jedi que eu estou utilizando, que é esse JV Calculator. Tá, uma das alterações que foram feitas nessa tela principal foi a inclusão de um painel principal. Eu vou selecionar ele através do Object Inspector. Painel principal, aqui está. Para que ele serve esse painel principal? Para facilitar o desenvolvimento da tela, tá? Então aqui eu posso aumentar um pouco o tamanho da tela, do jeito que eu quiser. Digamos que eu queira mexer mais na parte de cima, então eu vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo. Eu estou mexendo no painel principal, e aqui eu já posso mexer na parte de cima da tela. Isso se você estiver trabalhando com uma resolução de 1024 por 768, que é também o tamanho da tela aqui do nosso sistema, né? Se estiver trabalhando com resolução maior, aí não vai ter problema. Você pode aumentar o tamanho do formulário aqui em si, tá? Você não vai ter muita dificuldade. Você deve ter percebido que aqui está agora o título da aplicação, né? Os menus eles são abertos aqui do lado agora, com o submenu embaixo. Foi colocado aqui um componente JV Clock para mostrar um relógio. Logo aqui embaixo tem dois labels, o label operador e tem o label caixa, que vai aparecer o nome do operador e o nome do caixa, do terminal aqui em questão, tá? Aqueles botões que nós a princípio fizemos lá em cima, eles foram trazidos aqui para baixo. Como é que foi feito isso daqui? Primeiro nós temos um panel, ok? Dentro desse panel nós temos um label e do lado do label nós temos uma image. E a gente fez um código aqui para aparecer aquele efeito que nós vemos lá. Deixa eu executar aqui o sistema. Aí, esse efeito aqui dos botões. Esse aqui é o probleminha do Delphi mesmo, tá? Esses risquinhos que estão aparecendo aqui. Então esse efeito aqui, depois a gente vai ver no código fonte como é que nós fizemos para que eles aparecessem, para que esse panel aparecesse um botão. Outra coisa que você deve ter percebido é que o sistema agora está em tela cheia, né? No DVD1 nós deixamos aparecendo aí essa barra do Windows, agora não. Quando o sistema é carregado, essa barra do Windows ela some. Quando o sistema ele é fechado, é encerrado, essa barra do Windows ela volta, tá? O sistema ele não está ajustando a resolução do cliente, ok? Você é que tem que ajustar essa resolução. Você se ajusta a resolução do cliente. Você não ajusta a resolução do cliente ao seu sistema, tá? Como é que isso funciona? Nós já vimos lá no DER, nós temos uma tabela de resolução, né? Aqui, SF resolução. Eu tenho duas resoluções cadastradas. Eu tenho a resolução 1024 por 768, que é essa que eu estou usando agora. Ok, a imagem da tela é essa daqui, ó. Tela 1024 por 768 JPEG. E tem a resolução 800 por 600 com essa tela aqui. Se eu vier aqui em configuração e alterar a resolução do SF para 2 e executar aqui o meu sistema, ele vai ficar 800 por 600. Pode observar, ele está 800 por 600 aqui. Ok? Algumas descrições desses botões foram alteradas para que isso fosse possível. Os componentes estão menores, a imagem é outra, ok?
Para que isso seja possível, vinculado à tabela SF configuração, ou, desculpe, vinculado à tabela resolução, eu tenho a tabela composição componentes. Né? Então, veja só. Na resolução 1, o componente de nome bobina, ele deve ter essa altura e essa largura. O top dele é esse aqui. O left dele é esse aqui. O tamanho da fonte é esse. O texto que vai aparecer não tem texto. Né? Mas vamos ver, por exemplo, os botões. Vamos ver um que tenha texto aqui. Ah, tá. Label F1. Né? Na resolução 1. O nome que aparece é esse daqui. Ó. F1 identifica cliente. Já o label F1 na resolução 2, aparece apenas cliente, tá? Porque você fica com menos espaço lá nos botões, ok? Tá, e como é que eu fiz para calcular tamanho, posição, altura? Eu criei um formulário aqui. Coloquei ele 800 por 600 e fui colocando tudo no lugar. Né, para ver como é que ficava cada componente, como é que ficava a fonte. Foi assim que eu fiz. Tá? Então, se você quiser criar uma outra resolução, você cria primeiro a sua imagem de tela. Né, cria o formulário daquele tamanho, coloca todos os componentes no lugar. Depois que estiver tudo bonitinho, do jeito que você quer, aí você vem aqui e cadastra tudo. Né, cadastra o left, o top, tamanho da fonte, a descrição que vai ter naquele componente, o texto dele, dependendo do componente que você está usando. Certo? Então vamos voltar aqui para a resolução 1 novamente. Deixa eu fechar esse formulário aqui. Esse formulário não serve para nada, tá? No sistema ele não serve para nada. Não é esse formulário aqui que é carregado, não. Quando eu mudo para a resolução 2, tá? Eu só criei esse formulário para posicionar os componentes para poder fazer aquela tabela. É evidente que você está recebendo aí o script com as posições dessas duas resoluções, né, para você não ter que recalcular tudo isso daí. Em relação às telas internas, aqui em configuração, eu tenho aqui a cor das janelas internas. Veja que está aparecendo aí CLBTN Face, que é aquela cor padrão que a gente conhece, né? Tá. Digamos que a gente quisesse utilizar essa cor aqui em todas as telas do sistema. Essa cor aí é essa aqui, ó. Eu vou colar essa cor aqui e vou carregar o sistema. Veja só, o movimento já apareceu com essa cor. As janelas que nós chamarmos, todas estarão com aquela cor. Ok? É evidente que a gente pode evoluir isso daí, né? Não só em questão de cores, pode melhorar isso daqui. A princípio vai ficar apenas com a cor, mas a gente pode discutir no EAD como melhorar essa parte da aparência do sistema aí. Vamos voltar então para CLBTN Face. Beleza. E já está a cor padrão aqui do Delphi, tá? Então assim, essas foram as alterações principais que foram feitas em relação ao layout, né? Na tela principal, e nas telas secundárias apenas a questão da cor mesmo, tá?
A questão da resolução e da posição dos componentes ajuda muito, né? Porque o sistema pode ficar com a cara que você quiser. Tá? Basta você alterar essas imagens, a imagem principal é a imagem dos menus, né? Você pode colocar onde você quiser, a bobina, pode colocar o código, quantidade, valor unitário, total geral, não importa, basta você desenhar a tela do jeito que você quiser e depois colocar aqui a posição dos componentes nessa tabela. Tá? Pode ficar totalmente personalizado.